Olá, eu sou Vilma Bolsoni, estou aqui novamente com vocês para avançarmos no programa Sunrise e hoje nós vamos falar sobre como quebrar as programações que limitam a nossa experiência aqui e no agora. Para a gente avançar nessa aula, você vai precisar ter feito pelo menos a quarta aula sobre crenças limitantes e a sexta aula sobre feridas encapsuladas. Essas duas formas, tanto as crenças, que são coisas que são repetidas para nós, são verdades equivocadas que nos limitam, quanto as feridas congeladas no tempo, que são formas encapsuladas de energia que estão congeladas no tempo, mas que entram em ressonância com os eventos agora, fazendo com que você responda de forma infantil. Esses dois eventos, eles criam programações, que são sinapses cerebrais, que nos condicionam a responder de uma forma infantil, de uma forma que não responde adequadamente ou de forma adulta e consciente ao que está acontecendo no presente. Na aula de hoje você vai aprender a quebrar essas programações. Então, se você não fez as aulas anteriores, eu peço para você dar uma parada nesse vídeo, voltar, fazer as aulas, uma média de 10 a 15 minutos cada aula. E então você vai retornar aqui com duas listas, tanto a relação de crenças limitantes quanto a relação de necessidades condicionadas pelas suas feridas da infância. Então vamos lá, gente. Essas programações, como eu falei, elas estão codificadas no seu subconsciente e provocam um encadeamento de sinapses, provocando reações padronizadas que normalmente nós dizemos: ah, mas eu sou assim. Eu sou chorona, eu sou sensível, eu sou pavio curto, eu me irrito facilmente. Então você tem uma série de justificativas para reações que você diz ser você, mas na verdade você não é isso. São essas programações que aprisionam você. Dá uma olhada nessas imagens. Então veja nesse filme o encadeamento das sinapses. São descargas elétricas que acontecem entre os seus neurônios de uma forma programada, num caminho viciado que vai gerando uma série de respostas pré-programadas, viciadas, condicionadas. É uma sequência de sinapses, com uma sequência de sensações que estão acontecendo naquele momento. Você provavelmente vai ter reações muito semelhantes. E de novo, e de novo, e de novo. É possível mudar? É possível quebrar essas programações? Sim, é possível, mas na verdade nós não vamos nem quebrar essas programações. Nós vamos construir novas sinapses, novos caminhos. E então esse novo caminho vai ser o seu caminho natural, vai ser o seu caminho principal para você conseguir responder para o mundo de forma mais adulta e mais consciente. Quando essas sinapses foram criadas, elas se constituíram num meio de defesa maravilhoso. Essa é a inteligência maior do nosso sistema. Elas foram criadas para nos proteger, para fazer com que a gente respondesse para o mundo de uma forma eficaz. E elas foram criadas a partir do que nós ouvimos do mundo, do que nós sentimos do mundo, de toda a realidade que nos cercava. Só que em estágios muito primários da nossa existência, muito infantis. Hoje elas não são tão eficientes, mas o computador continua executando o mesmo programa. Então, é possível mudar essas programações? Nós percebemos o mundo ao nosso redor com base nessas programações, mas também nós percebemos com base naquilo que a gente quer perceber. Ou seja, quando você decide que é hora de mudar essas programações, essas necessidades viciadas, condicionadas, e começar a responder de forma mais adulta, você automaticamente começa a prestar mais atenção
nas reações automáticas que são disparadas. Inclusive, você vai perceber que as pessoas mais próximas de você, elas têm até mais condições de perceber essas programações. Algumas até podem ousar em falar para você que a sua reação é infantil. Então, se você fizer uma análise e usar essas informações para se observar, você vai ver que é mesmo. Então, agora sim, esteja com essas duas listas em mãos, das suas crenças limitantes e das suas necessidades. As necessidades, elas foram relacionadas a partir de eventos que geraram desconforto. Por trás de toda a sensação desconfortável, tinha uma necessidade lá no fundo que determinava a sua reação. Ela podia ser necessidade de afeto, de atenção, de reconhecimento, de validação. São essas necessidades que você vai ler agora. Então faça esse trabalho, leia e você vai perceber que os eventos mudaram, mas as necessidades eram basicamente as mesmas. E agora eu quero que você reduza ao menor número de necessidades possível. Tipo, uma ou duas necessidades principais que você sabe que estão por trás desses eventos que geraram sofrimento para você, que geraram raiva, irritação, mágoa. Qual era a necessidade que estava lá por trás? Muitas delas são semelhantes. Reduza ao menor número possível. Nós vamos trabalhar com uma ou duas. No caso das crenças limitantes, também. Na minha experiência, gente, nós não devemos trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Nós vamos escolher uma ou duas coisas no máximo para a gente trabalhar. Então vamos lá. Escolha um ou dois aspectos para serem trabalhados simultaneamente. Então, para cada crença ou necessidade condicionada que você escolheu, você vai criar uma frase que contraponha essa crença ou essa necessidade. Então, por exemplo, se sua crença é eu não consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, você pode criar uma frase, por exemplo, a minha paixão é uma fonte de prosperidade e eu me movo para fazer isso agora. Ou, se uma das suas necessidades condicionadas é de aprovação, você pode criar uma frase como essa: eu sou capaz de tomar todas as decisões sobre a minha vida e sou a melhor pessoa para fazer isso. Então, aqui eu vou passar algumas dicas para a gente criar essas frases. São afirmações que nós vamos usar para fazer essa nova programação. Então, primeiro, as frases, elas precisam estar sempre no presente e sempre na primeira pessoa. Eu. Seja direto, use afirmações simples, curtas, diretas, fortes. Não floreie muito. Não crie frases complexas, longas. E as afirmações, elas precisam ser sempre positivas. O universo, ele não entende o não. Então, use sempre afirmações na forma positiva. Por exemplo, eu sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas, ao invés de eu não preciso de ninguém para fazer as minhas próprias escolhas. Outra coisa, você precisa sentir o que você está falando. Então, assim, sinta o poder da frase que você criou. Sinta a força, sinta ela no seu coração. Se você não sentir, se a frase for fraca ou se for muito mental, se ela não tocar você, então mude, construa uma outra frase. Então eu vou passar alguns exemplos de frases que podem inspirar você. Eu sou capaz de tomar as decisões sobre a minha vida e sou a melhor pessoa para fazer isso.
Eu me sinto realizado e feliz, mesmo sem o reconhecimento das pessoas que me importam. Eu reconheço e uso o meu próprio poder para criar o que desejo na minha vida. Eu me respeito e me faço ser respeitado. Eu acredito em mim, faço minhas escolhas sem me importar com o que os outros digam ou façam. Eu me amo exatamente como sou, aqui e agora. Eu falo com calma e sinceridade a mim mesmo e aos outros. A minha habilidade para vencer desafios é ilimitada, não tenho o que temer. Eu tenho controle sobre o meu corpo, respiro fundo e me permito relaxar. Tudo em mim se acalma. Eu me liberto de qualquer necessidade de lutar, de provar algo a alguém ou de sofrer. Eu escolho me conectar com as pessoas e aproveitar ao máximo as experiências da vida. Eu sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que possa surgir na minha vida. Eu confio na vida, sei que a vida não erra e sei que sou apoiado em todas as situações. Eu aceito os outros como são e me aceito exatamente como sou. Eu tenho tudo o que preciso para avançar pela vida, mudar minha realidade e ser feliz. Então, gente, as palavras, elas têm poder. Cada frase, cada palavra pronunciada é um mantra em ação. As afirmações, tanto as faladas como as sussurradas, tanto as positivas como as negativas, elas são formas de emissão de energia. Elas abrem portas, elas criam realidades, elas magnetizam situações, pessoas, eventos para a sua vida. Quando você faz uma afirmação, sentindo o que você está falando, você produz uma onda, uma vibração que se propaga a partir de você, em direção à manifestação. Então todo o seu corpo, todas as suas células já vibram nessa realidade. Por isso que é importante que a frase ela toque você, que ela faça sentido para você. E você iniciou a criação dessa nova realidade. Nós vamos falar mais sobre criação de realidade algumas aulas mais para frente. Então, gente, agora que nós temos as frases, nós vamos usar o poder das palavras para começar a mudar a nossa realidade, para começar a mudar a nossa reação, para começar a criar novas programações, novas sinapses cerebrais. Então, eu vou pedir para vocês repetirem diariamente essa frase ou essas frases. O ideal é que você trabalhe com 2 frases, até 2 frases. Se você quiser trabalhar com uma forte, trabalhe com ela primeiro. Eu vou pedir para vocês diariamente, pela manhã, quando você levantar, quando você estiver olhando de frente para o espelho, olhar nos seus olhos e repetir a frase, preferencialmente em voz alta. Se não for possível, repita em silêncio ou repita sussurrando, mas procure sentir essa frase. Não deixa que ela caia na forma mecânica. Se ela começar a ficar repetitiva, ficar mecânica, então troque alguma coisa na frase sem mudar o significado, mude as palavras, mas faça com que ela desperte o interesse em você e que ela provoque essa reação de você sentir o que está falando, você está falando algo sobre você. Então, em termos de neurociência, o que significa isso, né? Toda ação ela começa sendo consciente, então ela é mental. E você vai repetindo e vai treinando o seu cérebro. Quando ele estiver treinado, essa ação é passada para o subconsciente e aí não tem mais gasto de energia para que ela seja executada. É como aprender a dirigir. No começo, você tem que prestar atenção em tudo, sincronizar os seus movimentos, gasta muita energia, atenção.
Depois que isso vai para o automático, foi para o subconsciente, aí a coisa acontece sem nenhum dispêndio de energia. Então, com essas afirmações, acontece a mesma coisa. Então, nós vamos começar um processo de treinamento, pensar, sentir e agir. Você está criando esse novo caminho neural. Uma vez que seu cérebro aprendeu, isso vai para o subconsciente e passa a ser automático. Por quanto tempo você vai fazer essas afirmações em frente ao espelho? No mínimo por 21 dias. Existem vários estudos, vários trabalhos na área de neurociências falando sobre os 21 dias, que o cérebro ele aprende em 21 dias. 21 dias é o tempo que ele precisa fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa para que essa coisa seja um padrão. Então são 21 dias de determinação e de disciplina, e é isso que eu peço para você agora. Determinação e disciplina, não deixe de fazer. Fácil? Não, nem um pouco. A mente, ela vai tentar boicotar, ela vai tentar sabotar essa tentativa de você mudar uma programação que já deu certo. Quer dizer, na intenção de te proteger, ela vai querer manter aquela programação, uma programação de defesa. Então, você pode pensar coisas do tipo, que besteira que eu estou fazendo? Será que esse negócio funciona mesmo? Alguns vão falar, tudo isso? Eu tenho que ficar repetindo isso por 21 dias? Enquanto outros vão falar, só isso? Em 21 dias, se eu repetir isso, eu vou mudar minha vida. O que eu posso dizer por experiência própria é que esse exercício ele é muito poderoso. Nem todos conseguem. Tem vezes que mesmo depois de 21 dias, o padrão ele está tão arraigado, ele é tão forte, que você continua aprisionado por ele. Mas sempre alguma coisa vai mudar. Quando você repete, você vai vibrando um dia depois do outro, uma realidade que você deseja, que ela é exatamente o oposto daquilo que te aprisiona, você começa a mudar. Mesmo que você não esteja ainda pronto para cortar definitivamente com esse padrão antigo, mas um padrão novo ele começa a se formar dentro de você. E quando você estiver pronto, você vai começar a usar esse outro padrão. É como eu falei na outra aula, gente, do caminho da água. A água ela sempre vai escorrer pela canaleta, pelo caminho mais fácil. Quando você começa a criar um outro caminho neural, você está apresentando um outro caminho para a água, que vai ser o seu caminho principal. Mas você precisa se dedicar, você precisa querer muito. Então, gente, não é garantido o sucesso, mas é uma ferramenta muito poderosa para começar a libertar você desse aprisionamento, dessa reação condicionada e infantil. E algumas pessoas me perguntam, mas tem idade certa para fazer isso? Se você é mais velho, o seu caminho está mais consolidado, fica mais difícil? Na verdade, não, ele não tem a ver com idade. Seja qual for a sua idade, o seu cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral, ou seja, ele cria novas estruturas neurais pela vida toda. Então você pode sim criar novas conexões cerebrais a qualquer idade. Então, gente, vale a pena. Então vamos começar hoje? Então eu vou me despedindo por aqui hoje, espero que você faça isso com bastante dedicação. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like no vídeo e eu espero você no próximo vídeo.